Conheça a história do maior acidente radiológico da história fora de uma usina nuclear. Essa é a história do Césio 137 em Goiânia. Um acidente de brilho, pó e segredos que deixou rastro de dor, medo e lições para o mundo. Fim de tarde do dia 13 de setembro de 1987. Num prédio abandonado, o Instituto Goiano de Radioterapia guardava algo que para a maioria da população parecia ser sucata. Para alguns seria fortuna, para outros curiosidade. Ninguém imaginava que ali morava uma cápsula minúscula com energia suficiente para mudar milhares de vidas. 2 catadores movidos pela necessidade, pelas rotinas da cidade e por um costume nas periferias do Brasil. Recolheram o que parece lixo para transformar em dinheiro. Invadiram o local. Entre peças de metal e restos de construção, eles encontraram um equipamento de radioterapia. Ao desmontá-lo, liberaram uma fonte, um cilindro metálico que continha cloreto de césio, um pó de aparência estranha, brilhante, quase azul. Eles carregaram aquilo como sucata, sem saber que tinham nas mãos a materialização de um perigo invisível. A história teria parado ali, se não fosse pela curiosidade humana. O dono de um ferro velho, Devair Alves Ferreira, viu o brilho, levou a peça para casa, reuniu amigos, mostrou a família e, como quem mostra um milagre, deixou que as pessoas aproximassem as mãos, olhassem de perto, tocassem o pó. Em poucos dias, o que era espetáculo virou tragédia. Os primeiros sintomas foram sutis: náuseas, tontura, desconforto. Mas a cada dia que passava, os corpos traíam o segredo do brilho. Perda de cabelos, queimaduras na pele, sangramentos internos. Em meio à confusão, uma mulher percebeu que algo estava definitivamente errado. Maria Gabriela Ferreira, esposa do dono do ferro velho, viu sua família adoecer. Ela levou parte da peça à divisão de vigilância sanitária. Só então a verdade começou a emergir. E com ela o pânico. No dia 18 de setembro, o objeto já havia sido vendido e revendido. No dia 21, pequenas partículas foram raspadas do cilindro e espalhadas. Em 24 de setembro, uma criança de 6 anos, Leide das Neves Ferreira, brincou com o pó e foi exposta diretamente. Leide absorveu uma dose letal. Em 23 e 28 de outubro, aquele setembro dourado virou mês de funerais. Leide e Maria Gabriela morreram. Outras 3 vítimas fatais seriam contabilizadas nas semanas seguintes. Ao fim, oficializaram-se 4 mortos e centenas de contaminados. Números que chocaram o país e o mundo. Imagine o que foi acompanhar isso na pele. Vizinhos apontando rumores se transformando em lixamentos de objetos. O medo transformando casas em zonas proibidas. A cidade inteira entrou em estado de alerta. Centenas de moradores procuraram hospitais achando que haviam tocado algo. Os contadores que detectam radiação passaram a ser mais procurados do que termômetros. Mais de 100.000 pessoas foram avaliadas. 249 testaram positivo para contaminação relevante. O rastro do pó azul virou uma trilha de casas, roupas, móveis e vidas marcadas para sempre. Quem eram as vítimas? Não eram heróis nem cientistas, eram pessoas comuns. Admilson Alves de Souza, 18 anos, é empregado do ferro velho, trabalhou diretamente na fonte e sofreu danos internos e pulmonares. Morreu em 28 de outubro. E Israel Batista dos Santos, 22 anos, também morreu de complicações 6 dias antes. Leide, a menina de 6 anos, foi enterrada num caixão especial, forrado de chumbo. A notícia de seu sepultamento gerou pânico na cidade. Multidões tentaram impedir o enterro, temendo que o corpo envenenasse a terra. A comunidade estava dividida entre compaixão e terror. As operações de limpeza foram massivas e pouco vistas antes no Brasil. Equipes especiais desmontaram e recolheram o solo. Demoliram casas, selaram ruas, queimaram pertences pessoais. Móveis, roupas, brinquedos,
tudo incinerado para evitar que o pó voltasse ao ambiente. Algumas áreas foram escavadas, outras isoladas por anos. O Instituto Brasileiro que cuida de energia nuclear, a SENEM, e equipes internacionais ajudaram a mapear a contaminação e orientar a descontaminação. As marcas não foram só físicas. As famílias viveram estigma. Pessoas consideradas contaminadas foram evitadas por vizinhos e colegas de trabalho. Muitos perderam empregos, outros perderam uma sensação de pertencimento. O trauma social persistiu por décadas e até hoje há ligações entre sobreviventes e grupos de apoio que lembram do episódio com dor e resistência. A cidade passou por um processo complexo de memórias. Por um lado, o esquecimento vergonhoso, por outro, a necessidade de lembrar para educar. Do ponto de vista médico e científico, o caso se tornou um estudo vivo sobre exposição ao Césio-137. O material era solúvel e comportava-se como potássio no organismo. Isso significa que podia ser absorvido por órgãos e tecidos. As consequências imediatas incluíram síndrome aguda por radiação, náuseas, vômitos, diarreia, perda de cabelo, queimaduras e, em casos severos, falência de órgãos. A longo prazo, estudos acompanharam os sobreviventes para avaliar risco aumentado de câncer e outras doenças crônicas. Pesquisas publicadas analisando os anos subsequentes apontam que alguns riscos aumentaram para grupos específicos expostos. A ciência aprendeu muito com Goiânia e a comunidade médica mundial aprendeu lições sobre resposta a acidentes radiológicos. E a cidade hoje? Goiânia carregou a cicatriz, mas também construiu memória e ensino. Nos anos seguintes, houve iniciativas de assistência às vítimas, memórias, exposições e campanhas de conscientização sobre risco radiológico. Projetos culturais e museus lembram o episódio em exposições itinerantes para que as novas gerações reconheçam o absurdo de um brilho que mata e a importância da fiscalização sobre fontes radioativas. O Estado também aperfeiçoou normas para controle, guarda e descarte de fontes radiológicas, reduzindo o risco de repetição. Embora o perigo humano e administrativo persista enquanto negligência e ganância existam. Devair Alves Ferreira, o homem que trouxe a cápsula para sua casa, sobreviveu à exposição, mas viveu marcado. Relação com álcool, depressão, problemas de saúde até morrer em 1994 por causas relacionadas a outro conjunto de males. Ivo Ferreira, irmão de Devair, também morreu anos depois por enfisema, e muitos dos envolvidos lutaram com as sequelas sociais tanto quanto com as físicas. Alguns conseguiram pensões e apoios, muitos outros continuaram à margem. A reparação veio, mas nunca cobriu tudo. Perda de infância, perda de confiança, perda de reputação. Algumas imagens desse episódio se eternizaram no imaginário nacional. A cápsula, o pó azul, o caixão de leite de fibra com forro de chumbo e a multidão no cemitério. Imagens que impressionaram o Brasil e o mundo, e que se tornaram símbolo do que acontece quando a tecnologia sem controle encontra a ignorância e a precariedade. A imprensa internacional classificou o episódio entre os maiores acidentes radiológicos fora de usinas, e a comunidade científica passou a debater protocolos, educação pública e sistemas de fiscalização. Mas e se você estivesse lá? O que você faria ao ver o pó brilhante? Provavelmente, como muitos, você poderia se aproximar, porque o ser humano se aproxima do desconhecido. Nossa curiosidade é linda e pode ser mortal se não vier acompanhada de prudência. E se essa história te arrepiou, deixe seu like, deixe seu comentário dizendo qual parte mais te chocou. Compartilhe para que mais pessoas conheçam essa tragédia esquecida e se inscreva no canal para não perder mais histórias obscuras como esta. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.